Olá, boa noite, queridos alunos. Hoje a gente vai falar do tópico que é assim, o mais legal dessa aula, que é quando a gente finalmente começa a programar, né? Então, as últimas duas aulas a gente passou mais tempo falando como planejar a ideia de um algoritmo, né? Então, um conjunto de passos, um fluxograma, né? Hoje a gente vai colocar mais a mão na massa. Para ser bem sincero, hoje eu vou ensinar como colocar a mão na massa, passar uns exercícios, e assim como da duas aulas atrás, vocês vão poder tentar, por conta própria, botar a mão na massa, mas eu vou gravar uma aula resolvendo os exercícios, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela. E... Só um segundinho. Eu vou compartilhar minha tela inteira. Então, beleza. Então, a gente começa finalmente, né, com a parte de programação, de fato. Tá? Então, qual que é a ideia hoje? Tá? Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês o que é um programa de computador, e pelo menos primeiro interpretador Python, falar o basicão de alguns elementos, como o que é um tipo de um dado, as operações possíveis, que são variáveis, né, no caso, quando a gente vai programar, algumas instruções básicas e, por fim, expressões que agregam mais do que uma operação ou uma instrução. Beleza. Para começar, tá, vou mostrar uma coisa para vocês interessante, que é o que de fato é um programa de computador, o que acontece quando a gente roda um programa de computador. Tá? Obviamente, vocês não vão precisar fazer isso quando vocês forem programar, vou dar alguns atalhos para vocês, tá? Mas vou mostrar basicamente o que está acontecendo por debaixo dos panos, ok? Então, vocês já devem ter visto ou ouvido falar, né, no terminal ou no prompt de comando no caso do Windows. No terminal no caso do Linux, prompt de comando no caso do Windows. Quando a gente abre o terminal, basicamente a gente pode dar instruções por escrito para o computador. A gente escreve a instrução que a gente quer, se essa instrução existir, ele vai executar, vai fazer certas coisas por nós. Então, quando a gente abre o prompt de comando, o que ele faz? Tá? Ele abre essa janela aqui para a gente. Então, peraí. É como se ele tivesse aberto, né, uma pasta, ou tivesse dentro dessa pasta, tá? E permite que a gente tome, ou execute ações dentro dessa pasta ou também fora dela, tá? Por exemplo, quando eu abro, né, o meu prompt de comando, ele fala que eu estou na pasta C2 barra users barra car, né? Então, estou dentro dessa pasta aqui. E como estou dentro dela, como estou dentro dela, eu também posso, por exemplo, navegar dentro dela. Então, se eu quiser entrar em uma pasta aqui dentro dessa pasta, por exemplo, se eu quiser entrar na pasta Documents, eu escrevo um comando, no caso cd é o comando para entrar em um diretório, né? Então, Documents, nesse caso, eu aperto Enter, beleza. Agora vocês podem ver que aqui à esquerda tá, mudou onde que eu estou no meu sistema, tá? Então, seria a mesma coisa que eu tivesse clicado duas vezes aqui em Documents, e aí, por exemplo, ele abriu essa pasta. Tá? Além disso, tá? Além de poder navegar entre as pastas, posso, por exemplo, listar, né, o que tem dentro delas. Então, Diego, por exemplo, ele mostra que aqui tem 4, né, elementos. Então, aqui tem uma pasta ponto, outra aqui é 2 pontos, uma chamada NES e outra SNES. Então, essas duas pastas aqui a gente está vendo, mas essas outras duas aqui, na verdade, são atalhos, tá, para a gente poder mover aqui no prompt de comando. Isso aqui é mais detalhe, tá? É mais para que vocês depois entendam o que está acontecendo, ao invés de só sobre o que aconteceu, tá? Mas não precisa se preocupar se vocês não pegarem muito a fundo a ideia, tá bom? Se eu quiser voltar uma pasta, esse atalho aqui, quando eu faço cd, o que ele faz? Ele pega, isso aqui é um atalho para a pasta de cima dessa pasta, ok? A pasta da qual essa pasta está contida, que eu estou agora. Então, se fizer cd, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a pasta que eu estava antes, que eu entrei, que é a pasta pai dessa pasta Documents. Tá? Seria a mesma coisa que eu vir aqui. Então, sei lá, eu estou nessa pasta, eu clico na que é anterior a ela. Não confunda com esse botão de voltar, tá? Porque às vezes eu estou nessa pasta, por exemplo, eu clico numa outra pasta, e aí para eu voltar eu tenho que clicar aqui. Tá? Não confundam isso. Ok. Feito isso, deixa eu fechar aqui. Por que eu estou mostrando tudo isso? Bom, quando a gente executa um comando de computador, tá? Ele
fazer de um jeito bem abstrato, mas basicamente existe um terminal que está rodando de fundo. E o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse programa que está em alguma pasta, tá? E vai executar alguma instrução em cima desse programa. Então, por exemplo, quando eu venho aqui nessa pasta e faço, por exemplo, vamos ver o que eu posso fazer. Eu posso criar um documento, por exemplo, tá? Eu posso comprimir um arquivo. Basicamente, eu faço uma chamada, tá? De um programa esse programa que executa, que vai criar esse arquivo, vai editar esse arquivo, o que quer que seja. Um desses programas que eu posso executar é o Python, tá? Quando a gente tem ele instalado, que aliás, já já eu coloco o vídeo dele, tá? De como instalar o Python, configurar o ambiente para vocês, para programação. O Python, ela é tanto a linguagem de programação, quanto a gente tem a máquina virtual que executa as nossas instruções do Python, tá? No meu caso, o meu Python está instalado nessa pasta aqui. Peraí. Meu computador está um pouco lento. Por que ele não está rodando? Bom, enfim, ele está instalado nessa pasta aqui. C2 barra users barra Carlo. Toda vez que eu coloco, eu estou falando onde que eu quero que está alguma coisa, tá? Então, barra Anaconda 3, vocês vão entender depois por quê, Python.exe. Quando eu executo esse programa, eu aperto Enter, ele vai começar a rodar a máquina virtual do Python, tá? Quando ele faz isso, então eu posso rodar as instruções, que vocês vão aprender aqui, essas instruções, ou eu posso passar para ele o caminho para um arquivo que vai ser rodado. E aí ele vai executar todas as instruções que eu vou passar para vocês, como, por exemplo, um print, assim, olá, né? Ou então eu posso esperar uma entrada de um usuário, então eu faço um input, sei lá, coloquei 9. Enfim, vocês vão entender o que é cada um desses comandos mais tarde, tá bom? Mas entenda, então, que quando a gente fala do Python, tem a linguagem e tem a máquina virtual que vai executar o nosso script, tá bom? Quando a gente faz isso, então, a gente passa onde está o nosso script, ele vai executar linha a linha, tá? De maneira um pouco abstrata. Na verdade, ele primeiro gera um bytecode em cima disso, mas enfim. Ele vai executar, né, cada linha do nosso programa. E sem que a gente tenha que escrever, toda vez que for quiser gerar um programa, a gente tem que escrever o tempo inteiro em cima do interpretador. Tá? Ok, tipos de dados e operadores. Né? Então, vamos começar por aí. Quando a gente fala sobre dados, tá? Então, quando a gente desenvolve um programa de computador, a gente tem um fluxo de dados, ok? Então, vamos supor, por exemplo, que exista alguém que tem... Vamos supor que a gente tem um programa de computador que recebeu o nome de alguém, tá? Esse nome, o que ele é? Ele é um texto, e ele tem um tipo associado a ele, tá? Então, ele é um texto. Enquanto se eu perguntar, por exemplo, a idade é um número. E esse número, normalmente, é um número inteiro, tá? Quando eu, por exemplo, posso ter um programa que pede a distância entre dois pontos, né? Ou ainda, né? Eu gosto muito do exemplo da distância, mas, por exemplo, a temperatura, tá? Isso tudo pode ser, se for temperatura em graus Celsius, por exemplo, um número real, tá? Distância ou temperatura. Ou ainda, eu posso perguntar posso ter, por exemplo, uma caixa de texto, uma caixa em que eu posso clicar nela e falar se algo vai acontecer ou não no meu programa. Tá? Por exemplo, num site é muito comum. Né? Então, você tem uma caixinha de texto que, se você clica lá, acontece alguma coisa, se você não clica, na verdade, não muda nada. Isso aí pode ser um valor lógico, ou seja, é algo que aconteceu ou não aconteceu. Tá? Na verdade, tem muitas coisas que podem assumir valor lógico, eu acho que esse foi o exemplo mais comum que a gente vê na web. Tá? Vocês vão ver vários exemplos, ainda mais nas aulas sobre estruturas de condição. Tá? A gente também tem estruturas que são compostas, ou seja, que elas armazenam mais do que um valor, né, mas que podem ser representadas como uma única coisa. Tá? Então, por exemplo, um número complexo, para quem já passou do ensino médio, às vezes está na faculdade, tá? Um número complexo é um número que tem a parte real e a parte imaginária. Tá? Existe uma série de limitações em cima disso. Tá? Sobre eles a gente pode operar de diversas formas, então existem algumas restrições para operar com números reais, enfim. A gente tem estruturas como listas, tuplas, conjuntos ou dicionários, tá? Esses tipos a gente vai ter
aulas próprias para cada um deles, tá? Mas basicamente são tipos que permitem armazenar vários valores em que eles podem aumentar ou diminuir ao longo do programa, tá? Então, quando a gente tem uma variável que armazena certos valores, né? Então, então ele pode alterar ou não. Então, é muito comum que a gente tenha esses valores, tá, de um determinado tipo, e esses valores podem ser somados, subtraídos, multiplicados, ou ainda, enfim, podem existir N operações que a gente pode fazer com eles. Tá? Então, no caso, a gente tem os operadores aritméticos, que são operadores que normalmente relacionam dois tipos numéricos, como, por exemplo, números inteiros e números reais, ou dois números reais ou dois números inteiros. Tá? E a gente tem vários deles vocês já conhecem, só mudei o símbolo aqui que a gente vai usar para implementar. A gente tem a adição, subtração, multiplicação e divisão. Esses aqui são tipos básicos. Só que perceba, como a gente não tem esses símbolos, né, por exemplo, multiplicação, ou a gente usa o x para representar uma multiplicação, ou usa um ponto, tá? Mas como seria muito redundante, enfim, como ele poderia significar muitas coisas no programa nosso de computador, a gente acaba usando o asterisco, por exemplo, a multiplicação, que ele é bem mais claro qual é o uso dele, tá? A gente tem também a divisão, que a gente não tem o símbolo, né, que é a barrinha com os dois pontos no computador, então a gente usa a barra à direita. A gente tem a divisão inteira, ou seja, quando a gente quer dividir um número pelo outro, mas só que é o resultado da divisão inteira, a gente usa duas barras. Ou ainda a gente pode buscar o resto da divisão entre dois números, ou seja, quando a gente quer o resto, a gente teria algo como, sei lá, 7 dividido por 3. Como o meu computador está um pouco lento hoje, vou ter um pouco de dificuldade em escrever aqui no quadro. 7 dividido por 3, por exemplo, sei lá, o valor é 2, tá? Esse aqui o resto vai ser igual a 1. Bom, legal. Então, a operação de resto, então ela iria me devolver esse valor. Se eu fizesse 7, porcentagem 3, esse seria o valor que ela iria me devolver. Eu posso demonstrar isso para vocês aqui, tá? Você pega 7 dividido por 3, tá? Olha só que valor que retornou. Vai dar o 1, que é justamente o resto dessa divisão de 7 por 3, tá bom? Outro exemplo, se pegar 7 dividido por 3 dessa forma, usar só uma barra, então ele vai mostrar, vou até dar um zoom aqui, vamos ver se eu consigo dar um zoom. Eu não consigo aumentar o tamanho, consegui, ótimo. Se eu pegar 7 dividido por 3 só com essa barra, então ele me dá a resposta em números reais, tá? Agora, se eu usar com duas barras, ele me dá a resposta em termos de números inteiros. E outra operação é a potência, então a gente pode pegar, por exemplo, 2 elevado à terceira, então vai ser 8. Seria a mesma coisa fazer 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2, então... enfim, existem várias operações que a gente pode aplicar, né? Então, basta usar o símbolo, e no caso dessas operações você precisa de dois valores, então uma esquerda e outra direita. Outros operadores, tá? Operadores que relacionam dois números. Então a gente tem igualdade, diferença, operador que relaciona se um número é maior do que outro, maior ou igual, menor ou igual. Tá? Por exemplo, se eu pegar 7, falar que ele é maior do que 2, isso vai me retornar alguma coisa, vai me indicar, vai me dar algum valor. Isso aqui é uma expressão que vai falar se algo é verdade ou mentira. Quando eu faço que 7 é maior do que 2, a resposta é true. Isso significa verdade em inglês, tá? Se eu fizer aqui 7 é menor do que 2, bom, vai dar false, né? Que é mentira. Na verdade é falso, né? Bom, ou seja, vocês perceberam que quando a gente aplicar qualquer um desses operadores, falar que um número é maior do que o outro, que é maior, igual, ou, enfim, ele vai dar, então, as respostas que vocês são ou verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro. A letra fica horrível porque está travando e quando eu estou escrevendo ele acaba cortando onde eu estou escrevendo. Ou falso. Vou tentar escrever mais devagar porque... Aliás, é um bom momento para falar que se vocês quiserem acelerar um e-mail ou dois no vídeo, vai ajudar muito, tá? Então, outra coisa que normalmente confunde muito, tá? Se a gente quer comparar se um valor é igual a outro, 7 é igual a 2, eu tenho que usar dois símbolos de igual, tá? E logo vocês vão entender por quê.
Isso confunde muito no começo, então tome muito cuidado, porque quando a gente coloca um igual só, não sei se esse caso vai dar um erro, ele na verdade vai estar tentando atribuir um valor a uma variável, tá? E no caso ele dá um erro porque não tem como você atribuir um valor para um número, por exemplo, um número literal. Quando a gente quer comparar um número e falar que se ele é diferente de outro, a gente usa, na verdade, exclamação igual. Então, aquele retornou que é verdadeiro, 7 é diferente de 2, isso é verdade. Enfim, e da mesma forma a gente tem para todos as outras operações. Por fim, a gente tem outros operadores lógicos aqui, né? Então, a gente tem a negação, conjunção e a disjunção. Então, vamos lá. Por exemplo, eu posso falar que 7 é maior do que 3, por exemplo. E eu posso falar que ele é maior do que 3 e que 7 é menor do que 10. E o que isso significa? Bom, se eu falo que, que 7 é maior do que 3, ou seja, 3 é menor do que 7 e 7 é menor do que 10, o que isso significa? Isso aqui vai dar algo verdadeiro. E isso aqui vai dar algo que é verdadeiro também. Quando a gente for falar sobre estruturas de condição, eu vou explicar um pouco melhor. Vou dar uma aula antes explicando por cima como funciona a álgebra booleana, tá? Mas basicamente, quando a gente tem algo que é verdade e algo que é verdade, então, verdade e verdade, isso aqui resulta em algo que é verdadeiro também. Tá? Ou seja, se eu virar para você e falar assim, olha, 7 é menor do que 3 e 7 é maior do que 3 e 7 é menor do que 10. Isso é verdade. Tá? Verdade. Por outro lado, eu posso falar, por exemplo, que 3 é maior do que 7 e 7, perdão, caramba, 7 é menor do que 10. Assim, fica travando. 7 é menor do que 10. Ok? E o que vai acontecer? Isso aqui é falso, tá? Se eu vir para você e falar, gente, 7 é menor do que 3, não, 3 é maior do que 7, e 7 é menor do que 10. Essa afirmação inteira em que eu estou juntando essas duas outras afirmações, pela expressão E, se torna falsa, porque eu falei uma mentira aqui no meio. 3, na verdade, não é maior do que 7, é menor, tá? Falso e verdadeiro, isso aqui resulta em algo que é falso, tá? Enfim, a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá bom? Mas, então, a gente pode usar esses operadores, e no caso poderia expressar, por exemplo, por 7, 3 é menor do que 7, tá? E 7 é menor do que 10, tá? Então, isso é verdadeiro. Ou ainda, né, e aqui eu usaria o AND, né, porque seria o E lógico, tá? Seria esse mesmo E que eu usei aqui. Eu posso fazer, por exemplo, 3 é maior do que 7, 7 é menor do que 10. Como esse aqui é falso, né? O 3 é maior do que 7. Ele vai dar algo que é falso aqui. Beleza? Então, e a mesma lógica segue para o OR, mas eu não vou explicar o OR agora, porque a gente vai ter uma aula só dedicada a esses operadores lógicos, e por enquanto a gente não vai precisar disso. Tá bom? Por fim, a gente também tem esses outros dois operadores, que são operadores que indicam algo mais relacionado à referência, né? Isso aqui seria para uma variável, para verificar se ela é outra variável, se é a mesma referência ou não é, mas, de novo, isso é mais avançado em Python, então a gente falaria isso mais à frente. Ou ainda, a operação de pertencer a, ou seja, se eu tenho uma lista, eu posso ver se um número pertence a essa lista, por exemplo. Então, por exemplo, eu posso ter uma lista que tem, vamos supor que eu quero saber se o 4 pertence a uma lista, e a gente apresenta listas desse jeito, ó, abre e fecha chave, fecha colchete, isso. Então, que seria para uma lista que tem o número 10, que tem o número 8,5, que tem o número 4. Isso aqui tem que dar verdadeiro, porque ele vai ver se dentro dessa lista tem o número 4. Ou ainda, eu posso fazer uma lista em que não tem o número 4. E aí vai dar o falso.
Ok, mostradas essas operações e os tipos de variáveis, tá? Vou mostrar agora o que são de fato as variáveis. E, de novo, a gente falou isso na primeira aula, né, que eu falei mais sobre algoritmos. Então, as variáveis nada mais são do que esses containers, né, que vão armazenar algum valor que a gente vai utilizar durante o algoritmo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu pergunte o nome de alguém, tá? Eu vou ter uma variável chamada nome, que vai armazenar algum valor, que vai ser um texto, tá? No caso que agora eu vou usar esse igual aqui, já pensando no Python, tá? Esse igual significa que ele vai atribuir alguma coisa para esse símbolo aqui, ou esse conjunto de letras aqui, que vai armazenar o nosso nome, tá? Vou colocar aqui André, que é meu nome. André, muito embora isso não pareça um N, tá? E agora nessa variável nome, tá? Então, vem aqui, escreve nome. Se eu vier aqui só escrever, por exemplo, nome, o Python vai falar assim, olha, nome não foi definido ainda, então para ele não existe uma variável chamada nome. Só que a partir do momento que eu vier aqui escrever nome igual nome, sei lá, André, o que ele vai fazer? Ele vai atribuir esse valor a uma variável que ele vai criar chamada nome. E toda vez que eu escrever por exemplo, nome aqui no interpretador, ele vai saber que o que tem dentro dessa variável nome é o texto. Tá? Então, perceba aqui, existe um texto que é André. E se eu colocar, por exemplo, que é uma variável chamada idade, tá? Eu posso atribuir a ele um número, sei lá, uma idade qualquer, que, sei lá, 22. Não é a minha idade de verdade, mas vamos supor que fosse idade. Então, agora ele tem uma variável chamada idade, que o valor dentro dela é 22. Então, é como se o nosso computador agora criasse uma caixinha com uma caixa escrita idade e dentro tivesse colocado esse número de 22, tá bom? Perceba outra coisa, tá? Eu vou usar uma instrução aqui, por enquanto só assumo que isso é mágica, tá? Existe uma mágica, então, que eu coloco, né? Eu escrevo type e coloco dentro o nome da variável e ele me indica qual é o tipo dessa variável. E esse tipo, essa variável é uma variável inteira, vai ser um número inteiro aqui. Ah, que legal! E se eu colocar aqui, por exemplo, um número? Beleza, mesma coisa. Ele vai verificar o que é o tipo dessa coisa que ele está avaliando, que eu estou passando dentro dessa mágica. Tá? E se eu passar aqui, por exemplo, nome, o que ele vai falar? Ele vai falar que o tipo é STR. E o que é STR? Tá? STR é uma abreviação de string. Tá? STR, na verdade, é uma abreviação de string, da palavra string. Que se a gente vai traduzir literalmente para uma string, seria algo como uma linha, tá? Vou forçar um pouco a barra, tá? Seria como uma cadeia, né, de coisas, imagina uma corrente, tá? Uma corrente de coisas. Nesse caso, caracteres, letras, não só letras, tá? Letras, dígitos, tudo que se encaixa como um caractere para o computador, ele vai então colocar numa sequência, né? E aqui, por exemplo, a letra A é um caractere, a letra N é outro caractere, tá bom? A letra D é outra e por aí vai. Então, todo nome, né, ou qualquer coisa que se encaixe, né, é que no Python, tudo que a gente usar aspas dupla no simples vai ser um texto, e todo texto é uma string, ok? Então, para a gente declarar uma variável, né, então, de novo, basta a gente escrever o nome que a gente quer dar a ela, posso ter distância, sei lá, 33, sei lá, 1.5, sei lá, a distância da minha cadeira até a porta, por exemplo, a 1.5. A partir do momento que eu crio, tá, essa distância, eu tenho agora a minha variável distância. Se eu quiser, sei lá, vamos supor que eu quero pegar a variável que eu criei e usar ela de novo, eu posso ser que distância é igual a ela mais 4, por exemplo. O que vai acontecer aqui? Bom, ele vai pegar o que tem dentro da nossa variável distância, vai substituir aqui nessa parte e vai aplicar esse operador em cima do que tem aqui dentro com esse número. Como aqui tem um e-mail, então 1,5 mais 4, isso aqui vai dar 5,5. O resultado disso vai ser armazenado nessa variável, que no caso já existe, mas poderia não existir. Tá bom? Então, por exemplo, nós temos uma outra variável aqui, vou criar outras variáveis, eu vou chamar, limpar esse teclado, a tela. Eu limpei a tela, beleza, então está aqui embaixo agora. Então, ok. Vamos supor que eu queira usar uma variável A. Eu vou colocar essa lá.
ela vale 1.5, de novo. Eu quero ter uma variável b, que vale a mais algum número. Posso? Posso. Por quê? Como a variável a já existe, ele vai substituir o valor de a aqui e vai somar com esse número. Vai dar 1,5 mais 5. Beleza. Resultado aqui em b tem que ser igual a 6,5. Joia. E se acontecer, então, de eu criar uma variável C, que ele vai fazer o seguinte, olha, eu quero que está na variável B, mas o que está na variável A, sei lá, multiplicado com o que está na variável A, somado de 3, dividido por, sei lá, eu quero dividir tudo isso aqui, eu vou colocar parênteses para indicar isso, né? Eu quero pegar tudo isso que está aqui. Lembrem-se da calculadora de vocês, a regra dos parênteses vale, né? Desde a matemática, né? Até a aplicação nas calculadoras e também na programação. Eu vou dividir toda essa conta aqui por um número. Vou dividir por uma variável, d. O que vai acontecer quando o computador vier interpretar essa expressão? Ele vai vir aqui e vai olhar e falar, ok, vou primeiro olhar aqui à direita, vi que eu vou atribuir alguma coisa para a variável à esquerda, e o que está à direita? Bom, aqui eu tenho uma variável b, eu sei o que tem dentro dela, sei, ela vale 6,5. 6,5 vezes o que tem na variável a, o que tem dentro dela? Tem 1,5. Beleza, então 6,5 vezes 1,5, ele vai calcular. O resultado dessa expressão, dessa multiplicação, vai ser somado com 3, isso vai dar algum número. Ok, sei o resultado disso aqui tudo. Aí eu vou dividir o resultado disso aqui tudo pelo que tem na variável d. Só que aí ele vai ter um problema, porque a nossa variável d nunca foi declarada. Então, o que ele vai fazer? Na hora que ele encontrar isso, ele vai falar que, olha, tem um problema aqui. Essa variável d que você está usando, ela não existe. Então, a gente teria que declarar ela antes. Posso vir aqui e falar que vale 8,5, por exemplo. E sei lá. Agora, essa expressão é válida. E essa variável C vale 1,5. Coisa. Nem verifiquei os valores para ver se está certo. Perdão. Aqui está certo, tá, mas não verifiquei se realmente daria alguma simplificação para dar exatamente o valor de A. Enfim, outra coisa que a gente não pode, o que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, é o tipo das variáveis que a gente está usando. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho a variável nome, tá? A gente já sabe que está aqui no nome. Então, o que acontece se eu tentar somar o meu nome com um número, tá? Bom, vocês vão ter uma surpresa, tá? Ou não, né? Ele vai falar que, na verdade, não dá para somar, somar um texto com um número. Na verdade, é que o erro, se eu for um pouco mais específico, na verdade, está falando que essa operação aqui de soma, quando eu tenho um texto e somo com outro texto, o que o Python entende? Ele fala assim, eu quero concatenar esses dois textos, tá? E aí ele vai ver que o que está aqui à direita é que, na verdade, não é um texto, é um número. Aí ele vai falar assim, não dá para concatenar um texto com um número, só dá para concatenar texto com texto, tá? Ou ainda, se eu pegar simples somar com um nome, aí acho que vai ficar mais claro o que acontece. Ele fala, olha, não existe operação de soma entre um número e um texto, ok? Então, muito cuidado quando vocês forem fazer qualquer operação entre dois números, ou, sei lá, duas variáveis, porque vocês têm que ter certeza que vocês estão operando com tipos numéricos ou tipos de texto, tá bom? Então, tenham certeza do que vocês estão fazendo quando for fazer isso. No começo é muito comum errar, então não se preocupem, é com a prática que vocês aprendem, tá? Outra coisa interessante do Python é que a gente pode fazer várias operações de atribuição ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos supor que eu queira iniciar todas as variáveis com a mesma coisa e depois eu vou alterando ao longo do programa, tá? Vamos supor que eu queira ter uma variável, sei lá, vocês viram no exemplo da aula anterior, tá? Que eu precisei, eu não vi se está travando ali, acho que estava travando. Bom, é que eu precisei usar uma variável para ir contando, né, incrementando ao longo do programa. Vamos supor que eu preciso de várias dessas, tá? Contador 1, contador 2. Eu vou colocar igual aqui, ó. E o que ele vai fazer? Ele vai atribuir alguma coisa. Vai olhar para isso e vai falar assim, eu vou atribuir para essa variável aqui da esquerda alguma coisa que está na variável da direita. Só que para ele fazer isso, aqui tem outro símbolo de igual. Vou atribuir a outra coisa que está à direita dele. Vamos supor 12. Na verdade, não, a gente começa sempre com 0, né? Então, o que ele vai fazer? Ele fala assim, olha, eu quero atribuir no contador 1 o que está no contador 2. Só que antes dele chegar nisso, ele vai ver, opa, tem aqui uma operação de igualdade. Então, eu vou atribuir antes o que está à direita dele ao que está nele. Então, ele começa por aqui primeiro. Assim que ele atribui o valor nessa variável, o valor dessa variável aqui é atribuído para essa variável. Tá? Então, a gente inicializa todas com o mesmo valor. Aliás, quando a gente declara uma variável e coloca um valor nela, o nome disso é inicialização, tá? De variáveis. Então, a gente faz isso aqui, está tudo certo.
contador 1 ele dá o valor 0, contador 2 dá o valor 0 também. Funções. Lembra que eu disse para vocês, né? Eu vim aqui e escrevi type. E falei, eu vou fazer uma mágicazinha com vocês, tá? Type, na verdade, é o que a gente chama de função. E o que é uma função, tá? Uma função, ela agrega um monte de instruções, tá? E coloca isso numa instrução única. Então, por exemplo, vocês podem não saber, mas quando eu venho aqui e escrevo type, e coloco alguma coisa aqui, por exemplo, coloco um número, dentro dessa mágicazinha aqui, ele vai executar um outro algoritmo dentro dele, tá? Não pense que isso é um programa, ainda é o mesmo programa, só que ele está executando de fundo várias outras coisas que a gente não precisa ver o que está implementado. Alguém foi lá, investiu um tempo implementando aquele monte de passos para resolver esse problema, e aí o valor que ele devolve para a gente é isso aqui que está na tela. Tá bom? Então, type é, por exemplo, uma função. Outra função é a função print, né? Que seria imprimir, tá? Mas no nosso caso ele escreve alguma coisa na tela, tá? Por enquanto, para você não vai fazer sentido eu ter uma instrução que escreve coisas na tela, porque eu estou escrevendo direto na linha de comando aqui, tá? No interpretador. Mas quando a gente tiver um script, a gente vai querer, às vezes, saber o que está sendo feito durante o script. Às vezes o usuário quer saber, às vezes a gente, como desenvolvedor, quer saber, tá bom? Então, quando eu venho aqui, faço print, eu quero colocar alguma variável aqui dentro, por exemplo, o nome, ele vai escrever o que tem dentro dessa variável na tela, tá? Ou ainda eu posso concatenar vários textos aqui, ou várias variáveis, posso colocar, por exemplo, nome. Se eu colocar a vírgula aqui, idade, o que ele vai fazer? A vírgula, ele separa duas variáveis aqui, tá? Ele vai pegar o que tem dentro da variável nome, escrever na tela, e vai pegar o que tem na variável idade e escrever na tela. Tá bom? Isso um depois do outro. Tá? Então, ele concatenaria isso num texto único e escreveria na tela. Posso ainda vir aqui e escrever alguma coisa. Se eu colocar entre aspas aqui alguma coisa, o Python vai entender que isso é um texto, tá? Que ele vai escrever literalmente o que está dentro desse texto na tela. Eu escrevo seus dados, por exemplo, dois pontos. Então, o Python vai vir aqui e vai escrever isso aqui na tela, literalmente o que está escrito, seus dados, porque tudo que está entre aspas ele escreve literalmente como está. Depois que ele escreveu essa primeira parte aqui, esse primeiro valor, ele vem aqui falar que tem uma variável, tá? Depois da vírgula tem uma variável. Então, ele vai escrever o que está dentro dessa variável, e aí ele vai escrever depois o que está dentro da outra variável. Então, vai aqui, seus dados, dois pontos, 22. Ok. Aqui existem várias outras funções, como a SQLT, por exemplo, que calcula a raiz quadrada, que na verdade ela está dentro de uma biblioteca, né? Perdão, de um módulo. Então, depois eu vou ensinar sobre módulos, tá? Mas ela calcula a raiz quadrada. A gente tem uma instrução que desenha coisas na tela para a gente, que está dentro de um outro módulo. Temos também temos a instrução cosseno, calcula, por exemplo, cosseno de um número. E por aí vai, existem um monte, tá? Esses são só alguns dos poucos exemplos que existem. Ok, e com tudo que a gente viu até agora, a gente pode montar expressões, que nada mais são do que um conjunto de operações e instruções em cadeia. Então, por exemplo, eu posso ter variáveis, operadores, eu posso ter parênteses, né? Então, eu posso indicar vários parênteses, por exemplo. Então, como eu fiz aqui. Vamos supor que eu queira calcular, lembra do Bhaskara? Então, por exemplo, eu posso ter aqui, vamos supor que a gente tem delta é igual a alguma coisa. Então, delta é igual a uma variável b qualquer. Na verdade, eu vou fazer assim. Vamos supor que b fosse 0 menos 4ac. Vamos supor que é 4 vezes. Vamos supor que eu estou falando dessa expressão aqui. Eu quero calcular Bhaskara de... Vamos fazer o seguinte... x quadrado mais 2. Beleza. Menos 2. Pronto, assim dá certo. Pronto, melhor. Opa. Então, foi o seguinte. Como que era a fórmula? Bom, a gente tinha que x podia ser, então, a b, né? B equivale a 0, né? Então, se vocês lembram mais básica,
esse termo multiplicando x aqui, 1 multiplicando x, né, é igual a Azinho. A gente tem que B que vale 0, B igual a 0, e o C aqui vale igual a menos 2. Menos 2. C igual a menos 2. Enfim, o que vai acontecer? Então, a gente teria aqui que a gente teria então a fórmula, né, que é x, então as raízes serão calculadas menos b mais ou menos raiz quadrada, né, de delta, seria aquele 4b elevado a 4c, tudo isso aqui dividido por 2a. Né? Então, vamos pegar só um trecho aqui que seria essa soma aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Então, vamos supor que b é 0, é menos 0. Vamos pegar só o mais, né? Não dá para mais ou menos, a gente está implementando algo. A gente precisaria da raiz quadrada. Aqui eu vou usar um truquezinho, tá? Porque, como eu não tenho a função, tá? Quando eu tiro a raiz quadrada de um número, raiz quadrada de 9, por exemplo, é a mesma coisa que eu pegar 9 e elevar ele a 0,5. Tá? Esse aqui é um truquezinho, tá? Seria a mesma coisa que é 9 elevado a 1 sobre 2. Tá? Por que isso, tá? Isso aqui é mais uma regra de notação, né? Acaba entrando em definições, por aí vai, mas seria basicamente, quando eu tenho a raiz enésima de um número, então raiz, sei lá, de n, de um número x elevado a n, isso aqui é a mesma coisa que x de m dividido por n. Tá? Opa, é isso mesmo, de m dividido por n. Tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí, como a gente tem raiz quadrada, então, a raiz quadrada n é 2 e n é 1, então seria 1 sobre 2, enfim, seria a mesma coisa que 0,5. Eu estou falando isso por quê? A gente tem a operação de elevar a meio no Python, tá? Depois eu mostro como a gente faria isso usando funções, tá bom? Mas, então, a gente tem aqui o delta, que ele é calculado é b, então seria, eu vou colocar entre parênteses aqui, 0, então b vale 0, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 2. Tá? Então, vou colocar menos 2. Tá? Calculando tudo isso aqui em cima, vou colocar isso aqui tudo em cima entre parênteses de novo. Tá? E divido isso aqui por 2 vezes o A. Que é. Lembrando que a gente tem que colocar entre parênteses aqui, porque você vai assumir que está dividindo só pelo primeiro número. Tá? Então, vamos ver quanto vale o x. Bom, x vale 4. Ou seja, quando x é igual a 4, o que eu fiz de errado aqui? Eu não levei isso aqui a meio. Então, eu esqueci de tirar a raiz quadrada do delta. Tá? Então, esse termo aqui entre parênteses tem que ser elevado a 0,5. Todo esse termo aqui é o delta. Tá? Aqui é a raiz quadrada de delta. Estou pegando o delta, levando a 0,5. Tá? O resultado disso eu somo com isso aqui, enfim. Agora sim o valor vai dar certo. Agora vai. Ou seja, por que isso aqui é verdade? Tá? Porque x quadrado menos 2 igual a 0. Isso aqui é verdade em dois casos. Quando x é igual a menos raiz de 2 ou mais raiz de 2. E 1,41 é raiz de 2, tá? Beleza. Mas vocês podem ver que isso aqui ficou bem complicado, né? Tipo, nossa, quanto número se colocou na mão. E é por isso que os nossos programas de computador utilizam as variáveis. Então, a gente pode ter uma variável b, por exemplo, que vale 0, né? A gente tem a variável a que vale 1, a gente tem a variável c que vale 2, por exemplo. E aí eu posso colocar direto aqui nessa expressão que x é igual a menos b mais raiz quadrada de delta. Aliás, eu posso até calcular delta primeiro, né? Então, eu tenho uma variável chamada delta, que vai ser b quadrado. Então, olha só, estou pegando b, estou levando ao quadrado. Aí eu pego menos 4 vezes a vezes c. Vamos ver quanto vale o nosso delta nesse caso. Delta vale menos 8. Isso está certo?
Tá certo. Não, tá errado, porque aqui o C, na verdade, eu coloquei, tem que ser menos 2. Então, agora a gente calcula o delta de novo, e delta agora vale 8. Beleza. Por que eu achei que tinha alguma coisa errada? Tá? Porque não existe, quer dizer, pelo menos não nos números reais, raiz real, na verdade, que quando o delta é negativo. Tá? Então, beleza. Agora vamos calcular o x. Então, x é igual a menos b mais raiz quadrada de delta, ou seja, eu pego o delta e elevo 0,5. Depois que eu fiz isso, tudo isso aqui eu vou dividir por 2 vezes a. E agora o x tem que dar, então, a raiz quadrada de 2. E aí, se eu quiser ficar alterando a, b e c, eu posso, por exemplo, posso agora pegar outra expressão aqui e colocar aqui, sei lá, x quadrado mais 1x menos 2, tá? Menos 2. Isso aqui é igual a zero, eu tenho o quê? A vale 1, B vale 1 e C vale menos 2 de novo. Então, A vale 1, B vale 1, C igual a menos 2, por exemplo. E eu calculo de novo a nossa fórmula de Bhaskara e olha só que legal. Agora a gente sabe quanto seria, x deveria valer para que essa expressão fosse verdadeira. Tá? Então a gente pode ficar alterando, não precisa ficar escrevendo direto na fórmula também. Olha só como é bem mais fácil de ler assim. Tá? Ok, então o importante é que isso aqui é uma expressão. Esse valor que eu coloquei aqui é uma expressão. Tá? Perdão, esse conjunto de texto que eu coloquei aqui tá uma expressão. E ele executa em certa prioridade. Então, por exemplo, o menos b, aqui na verdade está pegando menos 1 multiplicando por b, tá? Isso aqui vem antes de qualquer coisa. A gente tem os parênteses indicando que o que quer que aconteça aqui dentro vai acontecer antes dessa divisão, tá? E idem aqui, tá bom? Enfim, a gente tem essa precedência. Então, aqui eu coloquei mais outras expressões, tá? Expressões não precisam ser necessariamente puramente aritméticas, podem ser também booleanas ou lógicas, tá? Então, posso ter, por exemplo, de novo, x é maior do que zero e x é menor do que 10, por exemplo. Quando tem alguma variável que foi calculada e que retorna algo que é verdadeiro ou falso. E ainda posso fazer i x igual a zero. E aí daria falso, porque eu estou falando, parece que ficou também muito tempo, né? Igual assim, por exemplo. Então, aqui x era 0,95. Então, x é maior do que zero? Verdadeiro. E x é menor do que 10? 0,95 é menor do que 10, verdadeiro também. X é igual a 5? Não, não é, porque a gente calculou lá atrás e viu quanto x valia, tá bom? Enfim. Aqui eu coloquei mais algumas expressões, então, a gente pode colocar essas expressões, seja para atribuição, seja colocar dentro de uma função, tá? Então, posso fazer um print aqui, por exemplo, uma função. Posso colocar uma expressão aqui dentro, x mais 2. Sei lá, x mais 2 dividido por 5, por exemplo. Pronto. Essa expressão é executada antes dessa função ser executada. Por aí vai. Outra coisa que é importante, tá? Vai ser muito comum a gente fazer entrada de dados e às vezes os dados não estão nos tipos que a gente gostaria de usar. Então, por exemplo, vamos supor que a gente fez uma entrada de dados, principalmente quando a gente faz o teclado, tá? Qualquer coisa que eu colocar aqui, vamos supor que eu digite 53, 52, é um número. Só que, olha só, quando eu escrevo ele, o computador entende isso como um texto. Tá? Se eu vier aqui, vamos colocar, por exemplo, o input colocar numa variável chamada. E aí vamos supor que eu escreva 98. Se eu fizer type de A, vai falar que é um texto, sendo que na verdade eu digitei um número. Para o computador, tudo que eu digito no teclado aperto Enter é um texto. Isso é porque eu posso digitar qualquer coisa. Por exemplo, eu poderia digitar 98 A, por exemplo, qualquer monte de coisa aqui. O computador vai entender que isso é um texto, porque se ele tentasse converter para número, ele ia falar, cara, isso aqui é um número. Tá? E como eu faço para converter minha variávelzinha para um número? Quando dentro dela tem um número. Bom, se eu fizer int, por exemplo, e colocar a variável a lá dentro, ele vai converter isso para um número inteiro. Então, agora vocês podem ver que não tem mais as aspas dentro dele. E se eu fizer type, né,
E eu tenho que atribuir isso de novo para a variável A, tá? Por quê? Se eu fizer isso, ele não vai colocar o valor dentro dela. Se eu só vier aqui converter a variável, quando eu executo o int de uma variável, ele vai pegar o que tem dentro dela, transformar em um inteiro e jogar para a tela ou jogar para alguma outra variável. Como não tem nenhuma variável recebendo aqui, ele vai jogar na tela, né? Mas no caso, a gente quer que vá para a nossa variável A. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, a variável A é um texto, eu posso colocar numa variável B, por exemplo, o número inteiro dessa variável A. Tá bom? Ou ainda eu posso converter um número para algum valor lógico. Então, por convenção na computação, a gente tem que tudo que é zero, a gente tem um número, sei lá, e ele é igual a zero, isso aqui, né, toda vez que eu tenho um número, vamos supor que eu tenho C, ele é igual a zero, se eu quisesse converter ele para um valor lógico, ele seria considerado um valor falso. Tá? Então, falso, bool de C, ele vai falar que é falso. Qualquer coisa diferente de zero, 10, por exemplo, que está converter para um valor lógico, ele vai falar que é verdadeiro. Tá? Bool é uma abreviação de booleano, que na verdade é um tipo de álgebra para quem estuda lógica, em lógica, tá? Lógica clássica. Então, quando a gente coloca bool, que é uma instrução que ele vai converter o que está dentro aqui para um valor que é ou verdadeiro ou falso. Tá? Então, por enquanto isso vai ficar meio abstrato. Por que usa isso? Tá? Mas vocês vão ver mais à frente aplicações. Ok? Eu posso tentar converter também para um número real. Então, posso, por exemplo, o principal uso que a gente vai ter de conversão de dados é para receber coisas, tá? Entrada de dados. Então, eu posso tentar receber algo do teclado para a variável x, por exemplo. 9.76. E tentar converter, vou colocar isso aqui na variável x float, por exemplo, um número real, tá? Float, quando a gente usa float, ele vai converter para real. Em x, se tiver aqui em x float, por exemplo, tá? Vai estar agora, vocês vão ver que está sem ser entre aspas, ok? Então, x vai estar entre aspas, porque ele é um texto. Então, você vê aqui qual é o tipo de x? É um texto. Se você vê o tipo de x float, é um float, ou seja, um número real. Ok? Então, eu tinha apresentado já a vocês, mas existe o comando print, que ele, né, se eu fosse falar bonitinho, print, né, que seria a mesma coisa que escrever algo na tela, né, imprimir algo na tela. Então, você vê print e colocar qualquer coisa aqui dentro, um texto, por exemplo, ou lá, ele vai pegar o texto de uma variável, tá? Ele vai, né, obviamente, na sequência, substituir o valor do que tem aqui dentro. Então, o que está entre aspas, ele vai entender que é literalmente aquilo, ele vai transformar em texto. O que não tiver entre aspas, ele vai substituir o valor que está aqui dentro e tentar converter para texto e jogar na tela o texto. Então, enfim, a gente pode colocar quantas variáveis ou quantas informações a gente quiser aqui dentro. Colocar um monte de coisa aleatória. Enfim, pode, ele vai entender. Bom. Às vezes a gente quer escrever um texto bonito, separar o texto, colocar variáveis dentro do texto que a gente está dentro de uma variável de texto, por exemplo. Então, informação. Então, uma variável chamada informação, né, que ela vai ser um texto, vou colocar entre aspas. E dentro dela eu vou colocar, por exemplo, olá, seu nome é... E aqui eu quero colocar o meu nome aqui dentro, tá? Eu quero colocar que o meu nome aparece aqui dentro. Isso vai depender de usuário para usuário. Então, se o usuário colocou que o nome dele era igual a João, Fernando, ou Lucas, qualquer coisa que seja, eu quero que substitua aqui, na variável nome, né, pelo nome que a pessoa entrou, né, dentro do programa. Para isso, a gente tem que colocar um F antes das aspas, e quando a gente quiser colocar alguma variável dentro do texto, a gente coloca entre chaves. Se a gente for dar um print nesse texto que está na variável informação, ele vai ter substituído o que está dentro da variável nome pelo que está aqui dentro. Tá bom? Existem algumas constantes que a gente pode usar nas variáveis de texto. Então, algumas delas, por exemplo, vamos ver se o BIP... vocês não vão ver o BIP se eu usar porque eu estou de fone de ouvido. Mas, por exemplo, eu posso usar... Peraí.
Não, deixa eu ver. Texto 2. Eu posso usar a quebra de linha, por exemplo. Posso escrever olá. Eu coloco, por exemplo, meu nome aqui. E aí eu vou pular uma linha e escrever minha idade. Se eu colocar na tela o texto 2, vou ter que dar um print nisso aqui. Quando eu coloco no print, o que ele vai fazer? Ele vai escrever, ele vai formatar o texto que eu coloquei e vai escrever na tela. Então, olá, André. Aí eu pulei, né? Esse /N, ele é uma nova linha, né? E aí ele vai escrever o que eu escrevi. Aqui, ó, perceba, eu coloquei uma barra, um espaço em branco, e ele deu esse espaço em branco aqui. Tá? A gente também tem comando de entrada, como é o caso do input. Tá? Então, input é um comando de entrada, e o que ele vai fazer? Quando a gente tem o nosso programa, a gente escreve input, ele vai ficar esperando o usuário escrever alguma coisa. Enquanto o usuário não escrever nada, o nosso programa vai ficar parado esperando o usuário. Posso escrever, sei lá, X. Ele vai esperar, e quando o usuário escrever alguma coisa, ele vai devolver um valor aqui que pode ser atribuído a uma variável, como, por exemplo, cidade. Sei lá, então eu vou colocar input. Então, beleza. Cidade recebeu o que vai ser o resultado da função input. Tá? Então, leiam dessa forma. O igual é para indicar que essa variável cidade vai receber o que tem aqui dentro de input. Ok. Vamos ver que eu coloque São Paulo. Tá? E aperto Enter. Se a gente for dar um print em cidade, olha só o que vai estar aqui dentro. São Paulo. Beleza. Em vários momentos dos nossos programas e dos nossos algoritmos, a gente vai, antes de esperar o usuário escrever alguma coisa na tela, a gente vai dar uma mensagem para ele falando assim, olha, digite tal coisa. Então, por exemplo, posso aqui, por exemplo, cidade. Se a gente quiser escrever alguma coisa na tela antes de escrever input, ou a gente pode fazer um print antes de fazer essa linha de código, tá? Ou a gente pode colocar uma mensagem aqui dentro que ele vai escrever antes de aparecer para o usuário escrever alguma coisa no teclado. Então, por exemplo, digite sua cidade. Então, o que vai acontecer? Tudo que está entre aspas aqui, ele vai escrever na tela. E aí, ele vai pular uma linha. Aliás, não lembro se ele pula uma linha. Tá? Ele não pulou a linha, ele coloca e fica esperando em seguida o usuário escrever alguma coisa. São Paulo, por exemplo. Bom, enfim, isso aqui que eu escrevi depois, né, não o que estava escrito antes, o que eu escrevi no teclado, apertei Enter, ele vai jogar na variável cidade. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar sobre o comando input, para vocês não terem mais noção quando vocês começarem a fazer na prática, ok? Então, vamos lá. Que eu já expliquei, os slides eu vou disponibilizar depois, tá? Tem mais alguma coisa? Aqui eu coloquei um exemplo que poderia ter um script e que a gente pede para o usuário, por exemplo, escrever a idade. Tá? Então, vamos supor, a gente quer que o usuário escreva a idade, mas lembra que quando ele escreve algo pelo input, o resultado daquilo sempre vem como texto. Tá? Então, idade, ele vai vir como texto. Eu vou ter uma variável que eu chamo idade str, tá? Só para eu saber de cabeça que é um texto. Tá? Eu não precisaria colocar underline str aqui depois, mas eu vou colocar só para eu não esquecer, tá? Que é um texto. Então, digite a sua idade. Vou colocar 2 pontos e vou pular uma linha. Tá? Vou colocar a barra invertida em e ele vai pular uma linha. Depois que escrever, digite sua idade. Beleza. Vamos supor que eu tenho, então, 18 anos, aperto Enter. O resultado, então, está em idade str. Ok. Agora, lembrando, isso aqui é um texto. Então, se eu ver aqui, ele vai mostrar que é um texto. Agora, eu quero converter isso para número. Então, vou ter uma variável idade que vai ter justamente a idade do número. Então, idade str. Quando vem aqui, ele vai converter, então, o que está aqui dentro para inteiro e vai jogar nessa variável idade. E aí vem aqui idade. Certo? Aqui foi o exemplo que eu já tinha mostrado. Na verdade, não, esse é um outro exemplo. Desculpa, tinha esquecido desse exemplo. Então, o que vai acontecer aqui?
o programa começa, ele espera o usuário digitar um número, tá? Ele vai escrever primeiro na tela, digite o número, e vai ficar esperando. O usuário digitou um número, aí vai atribuir nessa variável XSTR. Aí o próximo passo ele vai digitar de novo na tela, digite outro número, vai ficar esperando o usuário escrever alguma coisa, o usuário aperta Enter, atribui o valor para essa variável. Em seguida, o que ele vai fazer? Bom, ele vai pegar o que tem na variável x e vai converter para um inteiro. Ele vai jogar na variável x. Vai fazer a mesma coisa para a variável YSTR, ele vai converter para inteiro e jogar na variável y. Em seguida, ele vai vir para essa linha, né? Ele vai pegar o valor que está em x, somar com o que está em y, dividir por 2 e vai jogar na variável chamada média. E vai escrever na tela, vai dar um print, a média calculada é, aí aqui ele vai colocar o valor que está dentro da variável média. Tá bom? Então, mais algumas informações para vocês, tá? Então, já eu vou mostrar um exemplo prático. Na verdade, na próxima aula, eu vou fazer tudo prático, então eu vou mostrar os exemplos na prática, vou resolver os exercícios e aí eu já coloco também, já mostro como funciona, então, quando a gente quer executar os scripts e tudo mais. Então, vocês vão ter logo tutorial para instalar o Python, tá? E aí vocês vão poder executar isso na máquina de vocês, tá? Então, a gente vai ter, quando a gente tem um conjunto de instruções que a gente quer usar prontas, então algumas funções prontas, às vezes, por padrão, não vem diretamente cru do Python. A gente tem que importar algumas bibliotecas que algumas delas são padrão do Python, outras não, tá? Mas algumas funcionalidades já não vêm padrão quando a gente executa o Python. Então, a gente precisa fazer o que a gente chama de importar algumas funções que estão dentro de alguns módulos. Então, por exemplo, se eu quiser usar a função raiz quadrada, eu tenho que vir num módulo chamado math, que seria de matemática em inglês, tá? E aqui eu tenho a função sqrt, que eu não coloquei aqui, mas sqrt, ela vai calcular a raiz quadrada de qualquer coisa que eu passar para ela. Eu tenho também uma biblioteca, que essa aqui não é padrão do Python, mas assim, é usada só para isso, né? A biblioteca NumPy, que seria o Python numérico, ela é usada como base de tudo que é científico no Python, que trabalha com vetores e matrizes, até mesmo as funções matemáticas que eu geralmente uso dela, tá? Então, tudo que é relacionado à matemática eu costumo usar do NumPy, tá? Então, nem uso muito do math. E a gente teria que importar as funções do NumPy. A gente tem os módulos sys, de System, OS, que é de Operating System, que seria do sistema operacional, e matplotlib, né? Então, o sys seria para pegar variáveis do sistema, né, e do programa. O OS seria para pegar informações que estão inerentes ao sistema operacional daquele computador e usar no nosso programa. E, por fim, a gente tem o matplotlib, que é muito usado para visualização de dados, tá bom? A gente tem como plotar imagens e mostrar na tela, ou fazer gráficos de dispersão, por aí vai. Então, quando a gente vai importar um módulo, por exemplo, vou mostrar para vocês importando o módulo math. Tá? Se eu quiser usar qualquer função desse módulo, então vem aqui, import, nome do módulo, e aperto Enter. Se eu quiser usar, por exemplo, a raiz quadrada, então math.sqrt, ele vai usar, né, tudo que tem entre parênteses aqui, ele vai tirar a raiz quadrada. Então, só vou pegar 3 vezes 3. Sabe? Vamos supor que tinha alguma expressão muito complexa aqui, que era 3 vezes 3. E ele vai primeiro calcular toda a expressão, depois o resultado disso ele vai tirar a raiz quadrada. E olha só, o resultado disso é 3. Bom. Se eu quiser calcular a função seno, sei lá, seno de 0, por exemplo, é 0. Se eu quiser calcular a função seno de π, bom, existe a variável π dentro do módulo math. Tá? Então, eu posso ter math.π e vai calcular o seno de π. É que ele dá um número muito estranho, né? Isso aqui, na verdade, significa que é um número que... Não sei se vocês lembram de notação científica, né? Então, seria um número qualquer, então 3, por exemplo, 3,5, esse aqui é um ponto, vezes 10 elevado a 9, por exemplo. Então, tem um número muito grande, que é 3,5 bilhões, não me lembro,
É 3 bilhões e 500 milhões, mas representado em notação científica. É basicamente isso aqui. Esse E indica quantas casas decimais tem, ou qual é a base de 10, né? E aqui a gente tem, a base não, é qual que é o expoente de 10, e aqui a gente tem qual que é o valor que está sendo multiplicado por 10 elevado a alguma coisa. Tá? Existem outras formas de importar funções dos módulos. É muito comum a gente importar funções específicas também do módulo, ao invés de importar o módulo inteiro. Então, por exemplo, posso vir aqui e falar, olha, da biblioteca math, eu quero só pegar a função sen, por exemplo, ou ainda a constante π. E se eu quiser fazer, por exemplo, seno de 2, ou de π sobre 2, por exemplo. Eu posso. E agora, então, se eu quiser usar a função seno, eu não preciso ficar escrevendo math, ponto, né? O ponto indica que eu quero pegar algo dentro dessa função, ou desse módulo, né? E aí, executar em cima, né, da constante π. Beleza. Outra forma de fazer isso é importar todas as funções que existem dentro da biblioteca. Então, from, math, import. O asterisco indica que eu quero pegar tudo que está dentro dela. Isso não é muito bom, tá? Eu não recomendo vocês fazerem isso, tá? Por vários motivos, incluindo que é muito comum vocês trabalharem com mais do que uma biblioteca ou módulo dentro do programa de vocês, e algumas podem ter nomes de funções e variáveis, né, globais iguais. Então, eu não recomendo que vocês façam isso, tá bom? Outro motivo é que se vocês estiverem usando o editor, que já eu vou falar sobre o Spider, né? No próximo aula já vou mostrar o Spider. Quando vocês forem usar o editor, ele não vai saber exatamente as funções que estão usando no meio do programa, de onde qual módulo foi importado. Às vezes, para olhar a documentação fica ruim. Bom, esse exercício de aula, como eu me estendi muito nessa aula, eu sei que se vocês já estão ávidos a iniciar a programação, eu vou sinto muito, mas vou passar na próxima aula, tá? Então, mas eu já vou deixar para vocês, se alguém já entendeu mais ou já tem alguma familiaridade, tá? Para tentar pensar em como resolver esses exercícios, né? Então, o primeiro deles é desenvolver um programa que calcula, então, uma medida de temperatura de Celsius para Fahrenheit, que aqui eu passo a fórmula. Um outro que seria para, dado o intervalo de tempo, eu quero em segundos, então, supor que eu passei, sei lá, vocês estão trabalhando num processo que tem caldeira e ele calcula o tempo em segundos, fala, esse processo demorou demorou 78 segundos, ou seja, você tem que falar quantas horas houveram nesse processo, quantos minutos e quantos segundos, tá? Então, teve 0 horas, sei lá, 2 minutos e 8 segundos, por exemplo. Outro exercício que vocês vão receber, né? 3 variáveis, vocês vão ter 3 variáveis, eu quero que vocês, então, dadas essas 3 variáveis, que são 3 notas de prova e 2 de trabalho, calcular a média de prova e média de trabalho. E, por fim, a gente vai ter esse exercício aqui, que vocês vão lembrar bastante da primeira aula, que é, a gente vai ter 2 variáveis, eu quero trocar o conteúdo entre elas, tá bom? Basicamente isso. Desculpa eu não ter estendido mais nessa aula, tá? A ideia era que os vídeos fossem curtos, então esse vídeo vai ficar para a parte teórica, né? Na próxima aula, então, eu resolvo os exercícios e mostro como usar o Spider, tá bom? E como implementar tudo isso. Por hora, tentem pensar, né? Como funcionam, como vocês fariam para implementar isso. Tá? Depois eu mostro como a gente faz isso na prática, tá bom? Pessoal, um forte abraço a vocês e até a próxima aula.